Glória a Deus. Irmão, nós estamos estudando toda terça-feira um herói da fé. E tocou para mim Isaac, um dos 3 patriarcas de Israel: Abraão, Isaac e Jacó. É isso? Aí eu queria ler o livro de Gênesis. O irmão vai dar só o livro de Gênesis. Gênesis 21. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus, Gênesis 21, de 1 até o versículo 6. A palavra de Deus diz assim, irmãos: E o Senhor visitou a Sara como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, mas ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. E chamou Abraão o nome do seu filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, Isaque. E Abraão circuncidou o seu filho Isaque, quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. E era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me tem feito riso, e todo aquele que o ouvir se rirá comigo. Disse só até se rirá comigo, só até o versículo 6. Amém, irmão? Essa é a palavra de Deus. Eu vou até pedir para alguns textos o pastor Ricardo ler para mim. Então, irmãos, o que nós temos de Isaac é que foi o único filho de Abraão, né, com a esposa Sara. E Isaac, mais à frente, veio a gerar Jacó e Israel, que foi o líder de Israel, e Esaú, né? Então, Isaac viveu 180 anos até morrer farto de dias. Isaac foi um dos 3 patriarcas da nação israelita, e até hoje o povo daquela nação guarda um profundo respeito pelo seu patriarca. Isaac foi aquele que deu continuação à promessa que Deus fizera a Abraão. O seu nome significa riso, porque Sara, ao receber a promessa, riu-se em atitude de incredulidade, visto que era de idade avançada e estéril. Mas quando se deu o nascimento de Isaque, Sara disse: Deus me deu um grande motivo para sorrir. E aqui, irmãos, eu queria dar uma paradinha na história de Isaac e falar um pouquinho sobre promessas. Se eu perguntasse aqui para cada irmão que está aqui presente: Deus te fez promessas? Eu tenho certeza que todos aqui levantariam as mãos. Deus me fez uma promessa minha. Como a mim também, Deus fez uma promessa, e a promessa que Deus fez para mim se cumpriu integralmente. Só não fui mais além porque falha minha. Então, o que nós queremos falar sobre promessa aqui, em primeiro lugar, é que Deus faz, o Deus que nós servimos é o Deus de aliança e de promessa. Ele faz aliança com o seu povo. Cada um aqui tem uma aliança com Deus. Cada um aqui tem uma promessa com Deus. Eu vi o pastor Lourildo falando uma promessa que Deus fez a ele que ainda não se cumpriu. Mas, irmão, tenha certeza que essa promessa vai se cumprir. Porque Deus é tremendo. Quando Ele fala uma coisa, Ele vai certeiro. Ele vai lá e cumpre. Ainda mais quando o servo dele está na posição
ainda mais quando o servo dele está fazendo a vontade de Deus, né? Com todas as nossas falhas, com os nossos erros, porque do decorrer aqui desse estudo, os irmãos vão ver que não tem homem perfeito, todos nós cometemos falhas, mas é esse povo que Deus escolheu para salvar, é o ser humano imperfeito, porque eu costumo dizer que a igreja é como se fosse um pronto-socorro. Pronto-socorro é aquele lugar onde você vai para cuidar das suas feridas, ou seja, ferida emocional, que a pessoa quando vem do mundo, o ser humano quando vem do mundo, ele vem cheio de defeitos, cheio de pecado. E ali entra na igreja do Senhor, o Senhor vai transformando, vai limpando ele e se tornando uma nova criatura, não é isso? Aconteceu comigo, aconteceu com todos que estão aqui presentes. Então, se tem uma promessa, irmão, guarde ela no seu coração e acredite, porque se acreditar, Deus vai cumprir essa promessa na sua vida. Amém? Então vamos mais aqui adiante, na história de Isaac, o que Deus sobre Isaac. Logo em seguida, Deus submete a Abraão a uma prova. E eu queria que o pastor lesse aqui para mim Gênesis 22, 2 a 8, por favor. Gênesis 22, de 2 a 8, só para os irmãos acompanharem. Ele disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferecei-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Verso 3: Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e abordou o seu jumento e tomou consigo 2 de seus moços e Isaque, seu filho, e fendeu lenha para o holocausto. E levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo-o adorado, tornaremos a vós. E tomando Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho, e ele tomou fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Verso 8: E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Amém? Vamos trazer aí a leitura da palavra de Deus, que descreve a prova que Isaac teve. Aliás, que Abraão teve e o Isaac estava envolvido nessa prova. E aqui cabe também uma nova pergunta para nós entendermos. Por que Deus nos faz passar por provas e tribulações? Não é verdade? Alguém pode dizer: puxa vida, eu estou passando uma prova assim, eu não estou entendendo por que Deus faz isso comigo. Mas daqui a pouco você vai entender. Veja bem, amados e queridos irmãos, Deus submeteu Abraão e Isaque a essa prova, e uma das coisas mais difíceis que nós temos
para entender, é quando a gente está passando, tipo assim, uma enfermidade grave. Ou não só a enfermidade, a perda de um filho, a perda do ente querido que nós amamos muito, e você está certinho com Deus, está fazendo a vontade de Deus, e acontece, por exemplo, você não ter finanças suficientes para conseguir levar a despesa da sua casa, e todas essas coisas, irmãos, estão sujeitas a acontecer na vida de cada um de nós. E por que será que nós ficamos assim dizendo: olha, eu creio que Deus não está comigo, eu creio que Deus me abandonou? A maioria de nós falamos dessa forma, não é verdade? Os irmãos concordam? A maioria de nós, às vezes, quando passamos uma provação muito forte, dizemos assim: olha, não é possível, está acontecendo, eu estou fazendo a vontade de Deus, estou sendo fiel na casa do Senhor e estou passando por isso. Então, amados, vamos ver o que Deus fala a respeito disso, porque a palavra de Deus ele fala. Eu diria para o nosso irmão ler aí Tiago capítulo 1, de 2 a 4, e depois só o 12 isoladamente. Tiago capítulo 1, de 2 a 4. Irmãos, se quiserem, pode procurar aí. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. O 12 agora, só o 12. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Amém. Então, amados queridos irmãos, veja bem, o fato de nós aceitarmos Jesus como nosso Salvador, segui-lo, até segui-lo por muitos anos, viver uma vida de renúncia, de santificação, não quer dizer que nós estamos livres de passar tribulações, não é verdade? Eu tenho certeza que nenhum dos que estão aqui deixou de passar tribulação, nunca podemos dizer, para mim foi tudo bom do começo ao fim, verdade? É desemprego, é doença, é problema na família, é filho, é filha, e às vezes acontece coisas que você ora a Deus e Deus não te dá a resposta. Mas tudo tem um sentido, sabe por quê, irmãos? Porque tudo aquilo que Deus faz tem um propósito. E esse propósito, Deus às vezes nem sempre fala conosco, mas Deus não fala, mas um dia nós vamos entender por que aconteceu isso conosco. Porque todos nós não somos enganados. Jesus falou na sua palavra: no mundo você não tem aflições, mas tem de bom ânimo. Sabe o que Jesus está dizendo aqui para a igreja? Nós vamos passar dificuldade, mas Deus está dizendo para nós: olha, quando você tiver dificuldade, tenha bom ânimo, ou seja, fique alegre, sorria, porque fica mais fácil de passar a tribulação. E aí nós vamos ver lá na frente, né, quando Deus acalmar a tempestade, nós vamos ver lá na frente o quanto Ele é maravilhoso, o quanto Ele é bondoso. Então a história de Isaac, ela teve altos e baixos, mas ela nos remete a esse tipo de situação. É isso? Então vamos mais na frente. Abraão, já velho, fez jurar o seu servo que procurasse uma esposa para Isaac, e recomendou que a esposa fosse entre o seu povo. E assim aconteceu, porque Deus estava naquele negócio.
Por favor, Gênesis 24, 14, pastor Ricardo. Seja, pois, o que a donzela a quem eu disser, abaixar agora o teu cântaro, para que eu beba, e ela disser, bebe também, e darei de beber os teus camelos. Esta seja a quem designaste ao teu servo Isaque, e que eu conheça nisso, que fizeste beneficência a meu Senhor. Então, irmãos, olha a coisa tremenda. O servo do Senhor, a pedido de Abraão, foi procurar uma esposa para Isaque. Nessa época, Isaque tinha 40 anos. E como Deus estava no negócio, Deus estava, assim, vamos dizer, porque era uma promessa dele para Abraão. E Isaque era a continuidade da promessa. Não só Isaque, mas Jacó era a continuidade da promessa. E aí, imediatamente, assim como o servo falou, aconteceu. Aí Rebeca aceitou de bom grado e aos 40 anos se casaram, né? E mais adiante nós vemos que Rebeca era estéril. Olha, tudo dificuldade no caminho do céu. Então eu quero dizer a você, se Deus tem uma obra contigo, vai haver dificuldade na sua caminhada, mas você não pode desistir, que no meio da dificuldade o próprio Deus arranja uma forma de concretizar essa promessa de Deus. Então acontece que ele orou e nasceram dois filhos de Isaque. A Bíblia fala em Gênesis 26, pediria para o irmão ler, 26, que havia fome na terra. E havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Amém. Então você vê o seguinte: além de toda a dificuldade que eles passaram, houve uma fome terrível na terra. Isaque não podia ficar ali parado porque ele ia perecer. Aí Deus veio, antes que ele tomasse uma decisão equivocada, veio e falou para ele: Isaque, não vai para o Egito. Peregrina nessa terra, que aqui eu te darei vitória, e serei contigo, e te darei toda essa terra que você pode avistar, a ti e a tua descendência. Então, irmãos, você vê como as coisas vão acontecendo e se cumprindo. Isaque foi ali e, como prova de que Deus estava com Isaque, quando houve a fome na terra, Deus falou para ele: não vai, peregrina na terra. E então acontece que Isaque veio e peregrinou ali, diz a Bíblia. Eu queria ler aqui uma passagem que fala onde Isaque plantou, por favor, Gênesis. E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. Gênesis 26, 12. Vocês viram aí, irmãos? Então, somente pelo fato de ele ser abençoado por Deus, tudo deu certo na vida dele. Finalizando, Isaque, ele era uma pessoa simples, e ele somente fazia parte da promessa de Deus, de continuidade daquela promessa que Deus tinha feito ao seu pai. E como ele foi obediente, Deus abençoou ele até o fim. Isaque não era assim um homem influente, era uma pessoa simples, mas que
era um homem que tinha intimidade com Deus, estava dentro da promessa de Deus. E Deus fez cumprir tudo que tinha prometido para ele. Então, amados queridos irmãos, você veja que vale a pena a gente ser fiel ao Senhor, mesmo na tribulação, mesmo na dificuldade, porque no final da dificuldade as coisas tudo se acerta. Se por acaso aqui tiver alguém neste momento que esteja passando uma luta, alguma dificuldade, eu não sei de que tipo, de enfermidade ou até mesmo de, vamos dizer, a finança está dificultosa, ou doença, ou problemas com o filho, porque tudo isso acontece conosco também. Saiba que Deus está contigo. O Senhor não vai deixar você perecer e não vai deixar de salvar o teu filho, não vai deixar de te dar saúde, não vai deixar de cumprir as promessas dele na sua vida. Então, amado, isso é que eu queria falar sobre Isaac. A história de Isaac assim não é muito longa. No início eu estava querendo falar sobre Davi, porque tem um conteúdo maior, né? Mas me tocou essa parte aqui e eu aprendi, você sabe que eu aprendi muito, inclusive essa questão da aprovação. Quando Deus, alguém da igreja está passando por uma aprovação, saiba que no final as coisas vão se abrir, vão se clarear, e você vai ser abençoado em nome de Jesus. Essa é a palavra que eu tenho nessa noite, que Deus abençoe.